Olá pessoal, tudo bem? Então vamos à aula então. Como você já tem observado, nós estamos estudando o processo de independência na América. Então nós já estudamos a independência das 13 colônias, né, que era de domínio inglês, que se tornou os Estados Unidos, a América Espanhola, o caso do Haiti, de colonização francesa, e um grande diferencial, porque a independência ela foi conquistada por escravos, né, liderada e conquistada por escravos. Agora, então, a gente vai conhecer como que ocorreu o processo de independência no Brasil. E para a gente poder entender isso, nós temos que recorrer ao contexto histórico da Europa, ali, então, no período do início do século XIX. Então, por isso que no módulo 24, eu apresento esse contexto para vocês, né, do que estava acontecendo, então, na Europa. Então, vamos lá. Em 1799, Napoleão Bonaparte toma o poder na França. Ele que era um grande general do exército francês, né, é então agora apoiado pelos burgueses e toma o poder na França e se torna um grande conquistador da Europa, muito temido em toda a Europa. Muitos países se submetiam a ele. Mas havia um país que, além de não se submeter aos interesses dos franceses, também era uma grande potência industrial e naval, que era a Inglaterra. Então, Napoleão Bonaparte tinha aí um grande obstáculo aos seus interesses, que era os ingleses. Então, como tirar os ingleses do caminho? Arruinando ela economicamente. E como que Napoleão faz isso? Cria o bloqueio continental. E o que era o bloqueio continental? Ele proibiu todos os países da Europa de comercializar com os ingleses, porque o objetivo era isolá-lo, a ponto de arruiná-lo economicamente, não permitindo que ele comercializasse com nenhum país. E, de fato, isso poderia arruiná-lo economicamente, sim. Bom, e Portugal? Portugal aderiu ou não a esse bloqueio continental? Bom, Dom João, que era o príncipe regente, que estava governando Portugal no lugar da sua mãe, a Maria, né, a rainha Maria I, por ter problemas mentais, não podia estar, então, governando. Dom João teve nas suas mãos aí uma grande questão para resolver. Porque para Portugal essa situação ficou muito complicada. Porque ele mantinha relações, né, comerciais com os ingleses, já de muito tempo, então até uma certa dependência. E do outro lado, ele poderia enfrentar aí um grande exército, né? O grande poder dos franceses. Então, para ele decidir de qual lado ficar, foi muito complicado. Porque tanto de um lado quanto de outro, ele ia sofrer consequências. Portugal, um país pequeno, frágil, né? Sobretudo economicamente, até militar, né? Militarmente também, a gente pode falar. Como vencer duas grandes potências em caso de um confronto, né? Então, tanto de um lado quanto do outro, ele ia sofrer consequências como perda do trono, prisão, a destruição de Portugal. Então, o que Dom João fez? Que decisão ele tomou? De fato, ele ficou numa situação muito complicada. De que lado aderir? E ele conseguiu enrolar muito bem o Napoleão Bonaparte, que logo percebeu que Portugal não tinha tomado decisão alguma e resolve invadir, né, Portugal. E nisso Dom João também tomou uma decisão. Qual? Fugir. Essa foi a decisão dele, fugir para o Brasil, que era a sua colônia. Então, já há muito tempo também os portugueses já tinham essa ideia de mudar-se, né, para a sua colônia, embora isso não tinha acontecido. Então, agora, com esse fato, isso se concretizou, né? A vinda da corte portuguesa para o Brasil. E aí, quem que vai ajudar, né, os portugueses nessa fuga? Os ingleses, que vai dar toda a cobertura, né, com seus navios, para a realização dessa viagem. Então, a gente pode até concluir que Portugal ficou do lado dos ingleses, certo? Então, fizeram essa viagem, partiram, né, do porto de Lisboa ali na noite de 29 de novembro de 1807. Então, partem então, para a América. Dom João, nessa viagem, resolve fazer uma parada em Salvador, tá? Em janeiro de 1808. Ele faz uma parada
E ali ele cria uma medida, né, bem importante, uma primeira medida aí, como consequência da vinda, né, dele para a sua colônia, que era a abertura dos portos às nações amigas. O que isso significava? A abertura dos portos para os navios ingleses. Porque com o pacto colonial que até então vigorava, né, na colônia, a colônia só poderia comercializar com a metrópole. Essa era a lógica colonial. E comprar e vender somente da sua metrópole, no caso Portugal. Claro que Dom João tinha que desenvolver agora a parte financeira na colônia. Ele precisava disso. Então ele abre esses portos aos navios ingleses. E esse pacto colonial, então, é quebrado, digamos assim. E isso vai desagradar muito os portugueses aqui no Brasil, né? Porque os ingleses serão muito beneficiados com isso tudo. Tá, pessoal? Então, isso é bem importante a gente destacar. Essa foi uma primeira medida e bem importante de Dom João com a chegada dele aqui no Brasil. Bom, enquanto ele faz essa parada em Salvador, o restante da família vem direto para o Brasil, para o Rio de Janeiro, tá? Porque o destino era o Rio de Janeiro, a capital. Então, essa família segue a corte, a comitiva, e ele faz essa parada em Salvador. Depois, então, ele parte, né, de Salvador e vai para o Rio de Janeiro, chegando aqui, então, em março, né, no Rio de Janeiro, em março de 1808. E ali ele vai ser recebido com grande festa, com grande banquete, e começam as mudanças na colônia. Porque imaginem vocês, agora a colônia recebendo a família real. Gente, a colônia não tinha estrutura nenhuma. O Rio de Janeiro não tinha estrutura nenhuma para receber essa família, né? Estrutura urbana. Então, vai acontecer várias mudanças que lá no módulo 25 eu pontuo para vocês. Então, já com a chegada deles, achar moradias para aquela comitiva toda, né? Onde ficar? Então, muitas casas, até as melhores casas ali, essas pessoas tiveram que ceder essas casas, alugando, né? Cedendo, praticamente obrigados, né, a ceder. Tanto que nas portas eles colocavam a sigla PR, Príncipe Regente, que significa que eram casas separadas para essa comitiva, que até a população apelidou de Ponha-se na Rua, porque praticamente eles eram obrigados a ceder. E ali começa todas essas mudanças em termos de estrutura urbana. Então, Dom João vai investir na questão de calçadas, né, de estrutura mesmo, dessas ruas, de avenidas, vai também construir casas luxuosas, palacetes. Ele investe na questão da cultura, criando uma biblioteca nacional, cria o primeiro Banco do Brasil, ele procura embelezar o Rio de Janeiro. Em 1815, com a queda de Napoleão Bonaparte na França, os franceses vão poder entrar no Brasil e ele convida a Missão Francesa, um grupo de artistas e pintores que vem embelezar o Rio de Janeiro. Então, assim, na verdade, Dom João queria civilizar, né, a capital e colocá-la semelhante às cidades da Europa. Então, de fato, a presença da família real vai mudar a rotina da colônia. Ele também cria uma imprensa, né, jornal, universidades, cursos superiores, claro que isso para beneficiar a elite, né, a elite da colônia, a elite portuguesa, para os seus filhos poderem estudar. Então, várias mudanças vão ocorrer com a chegada da família real. Mas e os portugueses que ficaram em Portugal? E a população? Bom, gente, realmente a população se sentiu abandonada, traída, revoltada. Eu acho que qualquer, né, pessoa se sentiria assim. Se hoje no Brasil o presidente do Congresso Nacional resolvesse fugir, levando todo o dinheiro, toda a riqueza, e em seguida um país estrangeiro vem e invade e domina, e temos aí guerra por conta disso, mortes, como que nós iríamos nos sentir? É o que os portugueses se sentiram, né, traídos e abandonados. Mas em 1620, esse povo português, né, que agora já não estava mais sob o domínio de Napoleão, e sim sobre a influência dos ingleses ainda em Portugal, um governo também inglês, vai determinar o retorno da família real. Vai exigir a volta de Dom João. E o que vai acontecer?
Bom, isso a gente vai estudar lá nos próximos módulos, então. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Leiam com atenção o texto que eu disponibilizei, onde eu coloco com detalhes, né, essas mudanças que vão ocorrer na colônia. E façam lá as atividades propostas. E até a próxima aula, pessoal. Boa semana. Tchau.